Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jefferson Abreu. E eu sou Nazaré Siciliano. Você está no canal Devoradores de Livros. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Vamos ter um bate-papo sobre O Adulto, da Gillian Flynn. Já já. Então, vamos começar a falar sobre o livro. Vamos aqui debater um pouquinho sobre o livro, a ideia, a história. É um conto, né? Praticamente é curtinho, é bem fininho, tem 59 páginas, você termina isso num dia só. Nós dois lemos e vamos falar agora um pouco sobre isso. Como vamos começar? Vamos começar falando da autora. Essa autora muita gente já conhece do famoso A Garota Exemplar, tá? Garota Exemplar... O filme, né? Tem um livro e tem um filme. Eu li o livro, vi o filme... Eu só vi o filme. E fiquei surpresa com tanta imaginação, com tanta criatividade, na perversidade, na psicopatia, né? Que a autora submergiu. Louca. E agora, nós também vimos o filme No Escuro. Vimos No Escuro, com a Charlize Theron. Charlize Theron. Linda, maravilhosa, diva. Mas não lemos o livro. Agora, Objetos Cortantes, que também é da mesma autora, eu não li o livro ainda. Nós não lemos. Meio, pelo menos. Então nós, depois de Garota Exemplar, em termos de literatura, o meu segundo contato com ela foi O Adulto. Recente, acabou de sair. A gente comprou tem pouco tempo. A gente passou na livraria, estava lá assim, na Saraiva e a gente pegou e trouxe. Ela é essa bonitinha aqui, olha. Essa é a autora, essa bonitinha, tá? E o que eu achei bem interessante é que no livro, no final do livro, ela fala assim: obrigada a George R.R. Martin, que me pediu para escrever um conto para ele. Acho que é muito importante a gente começar a falar um pouco da história do livro antes de a gente começar a debater nossas ideias. Só quero dizer que o livro foi lançado pela Intrínseca e tem essa capa que é uma capa bem peculiar, é uma capa bem característica dos outros livros. Porque Garota Exemplar também tem mais ou menos tudo esse igual, layout. o layout é parecido, O layout são parecidos, bem parecido. Sim. Então vamos falar sobre a história. Vamos falar sobre a história. Fala um pouco da história. A história, ela vai girar em torno de uma charlatã, de uma trambiqueira. Sem nome, porque não é dito o nome dela na história em nenhum momento. Eu realmente... Pelo menos a gente não conseguiu identificar o nome dela, só como é ela que narra, ela não diz o próprio nome, então não é dito. Pelo menos a gente não percebeu. Se alguém leu, por favor, percebeu que tem o nome, comenta aqui embaixo pra gente, porque nós não percebemos. Então essa trambiqueira, na verdade, acontece algumas coisas quando ela é criança e tal, e ela passa a aprender com a mãe, não sei o que, e fazer pequenos trambiques. Isso. Vamos dizer assim. Ela se finge de vidente. Para enganar os outros. E ela aprendeu a falar exatamente o que a pessoa quer ouvir. Muito interessante isso. Cuidado com vidente por aí, gente. Cuidado, gente. Cuidado. Muito cuidado, né? Nós estamos querendo falar spoiler para vocês. Na verdade não é um spoiler, é um detalhe. Eu acho que pode falar esse detalhe. A gente vai tentar falar de uma maneira menos... uma maneira suave. Suave. E assim, ela trabalha como vidente, mas no meio tempo entre vidente, ela trabalha como, vou falar essa palavra, masturbadora. Eu nem sabia que isso existia. Não existe. O cara vai lá só pra isso? É literalmente isso, gente. O cara vai lá, ele paga pra ser masturbado ali o dia inteiro. Não, o dia inteiro não. O dia inteiro não, também não. Não, só uma vez. Uma vez. Uma vez acabou. Uma vez acabou. Tudo bem. Mas ele paga e então ela tem vários clientes o dia inteiro. O que eu achei interessante foi porque assim, ele não vai ter relação sexual com ela. Não tem. É apenas uma punheta. Não tem isso. Eu não queria falar a palavra, ela já falou. Deixa aqui. É isso, entendeu? E aí, eu achei assim, aliás, eu queria saber se isso existe. Eu acho que existe. Alguém sabe se isso existe? Não consigo imaginar a cabeça de um homem e pagar alguém pra fazer o que ele pode fazer em casa, sei lá. Sozinho. E
pelo jeito que ela descreve no livro, ela não fica nem nua pra poder. Chegou lá, faz. Chegou lá e faz. Então assim, eu acho que isso não existe. Acho que o cara não pagaria por esse tipo de coisa. Talvez se ela ficasse nua ali na frente dele e tal, fazer um estímulo, mas nem isso ela faz. Então assim. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá aqui, olha. 23.546 punhetas. Que ela acredita que fez durante sua vida nesse ramo. Durante 3 anos. 3 anos. 3 anos no ramo. E aí o que aconteceu com ela? Ela acabou ficando com uma síndrome do túnel do carro. Aí é contigo Porque, que é médico. porque, né, haja mão, né? E aí o que acontece? Com isso ela começou também a fazer outras coisas, como ser vidente. E aí ela então se inicia na prática de enganar as pessoas, né? E aí, até que um dia chega a Sandra. Eu só esqueci o sobrenome dele. Burke. E a Sandra vai lá pra ver o que ela vai falar e tal, não sei o que. E ela tenta adivinhar o que a Sandra quer ouvir, né? Que é uma mulher rica, uma mulher assim poderosa. É uma mulher que chega e diz que está tendo problemas em casa e ela. Gente, a gente mora num prédio de frente para a rua, então barulheira o tempo todo. Então ela. Continuando, então ela na verdade ela tem muitos problemas em casa. E essa personagem que não tem nome, a principal, ela começa a estudar a maneira como a Sandra vai falando e ela começa a dar as respostas certas para aquilo, entendeu? E ela vai te dizendo o que é que está correto, ela já tem a resposta, caso aquela coisa que ela falou receba uma resposta negativa, ela já tem uma contra-resposta para dar em cima daquilo. Ela é surreal, completamente surreal. Mas ela vive dessa forma, entendeu? Ela acaba se envolvendo com essa mulher, ela acaba indo mais a fundo no problema que a mulher tem, né? E ela vai até a casa dela, ela começa a estudar, e quando ela chega na casa dela, tem a figura de uma adolescente, né? Sinistro. Totalmente sinistro, inclusive o livro começa a levar para um tom de terror. Você lê, você acha que você está vendo um filme de terror. Porque eu li assim, numa noite e no outro dia o Jefferson começou a ler e tal, e aí eu falei pra ele assim, cara, é livro de terror. Ele disse, não, mas será que é de terror mesmo? Tem certeza? Eu falei, eu acho que é, porque tá muito sinistro. E aí ele foi ler e aí ele disse, é puro terror. Pelo menos até aquela parte que eu li parecia um pouco de terror, porque são cenas escritas de maneira assim, para dar susto. Lógico, não é o objetivo do livro esse, mas acho que ela quis dar um tom ali para deixar a sua cabeça um pouco, sei lá, pensativo no que está acontecendo, né? A forma como ela descreve o garoto olhando entre a balustrada do corrimão da escada, a maneira como o garoto está na janela quando ela chega de carro para olhar a mansão, e assim dá a entender às vezes que é um terror, que é coisa de fantasma, qualquer coisa desse tipo. Bom, então aí a Sandra Burke chama a nossa punheteira. Gente, desculpa. Punheteira, tá de boa. É o que ela erra, pô. Pra vidente, né? Vidente punheteira, pode ser? Não, só vidente. A protagonista vidente, né? E ela chama pra ir lá na casa dela, porque tá acontecendo umas coisas muito estranhas, tipo um filete de sangue escorre na parede, umas coisas assim, bem sobrenaturais. Ela tem medo do enteado dela, porque o enteado é o Miles. Né? Ele é um garoto e ele tem umas atitudes muito esquisitas. Bem esquisitas. Aquele garoto é um capeta. Ele me lembrou, sabe quem? Assim, a fisionomia, embora eu não tenha visto, claro que eu só li, mas assim, na minha cabeça, ele assim, fez a alusão ao cemitério. Aquele menino, sabe? O cemitério. A questão de idade não bate, não, mas o personagem... Idade, não, mas assim, a cara dele, sabe? Assim, aquele semblante demoníaco. Tipo, tem um filme de terror, eu esqueci o nome agora, gente, não sei se vocês lembraram, por favor, anotem. É um garoto na capa, eu não sei se é Sobrenatural, acho que é esse o nome do filme, é Sobrenatural.
E é um garoto na capa. E o garoto, ele é descrito nesse livro exatamente como aquele menino. Se tiver a imagem do filme, eu vou colocar por aqui, a capa do filme, eu vou colocar aqui, na edição do vídeo. Que a cara do menino é exatamente igual a esse menino aqui. Pelo menos na minha opinião, é como ele ficou. Entendeu? E o garoto é um capeta. E ela tem um filho, a Sandra Burke tem um filho também, com o pai desse Miles, né? E o menino fica, inclusive, trancado, né? Com a porta trancada no quarto, porque ela tem medo. Ela tem medo do garoto, o teado faça mal ao filho dela. E aí ela chama, então, a nossa vidente para poder ir lá, sentir a casa, sentir a energia da casa e tentar descobrir o que está acontecendo com aquela casa, né? E aí, então, ela vai e ela... É muito engraçado que tem uma cena que ela entra numa livraria, uma biblioteca. Ela entra numa biblioteca enorme, cheia de livros e tudo, e ela diz assim: "Ei, vou ter que dar uma atenção especial a esse local, a esse aposento." E na cabeça dela, ela pensava: na verdade, eu vou sentar aqui por 1 hora e vou ficar lendo, porque ela não é evidente nada, né? Mas isso não acontece. Não acontece. Não acontece. Não. E aí as coisas vão se desenrolando até que então coisas surpreendentes começam a acontecer. Nós não vamos dar spoiler para vocês, a gente vai deixar vocês com bastante gostinho de ler o livro, tá? E aí fica a pergunta: Miles é malvado? É malvado, é louco, tem diabo no corpo, o que esse garoto é? Você não sabe. No final você vai saber. Que é... surpreendente. Gostei muito. É um conto, gente. Isso aqui é um conto. Tem 59 páginas, é um negócio muito legal. Mas é envolvente de uma maneira que você não consegue parar de ler, entendeu? Tem um monte de porcaria que você lê por aí que não chega a ser, não chega aos pés, assim. Então, eu gostei muito do livro, eu achei assim uma leitura fácil, simples, rápida. Ela não é descritiva, ela não fica enchendo linguiça, é bem direta, então você lê muito rápido. Te envolve, é bem envolvente, é eletrizante e você fica louca para saber o que vai acontecer no final. Então eu gostei muito do livro. Eu dei, inclusive, lá no Devoradores de Livros, eu coloquei a notinha que eu dei de 0 a 10, eu dei 8. Por que eu não dei 10, tá? Depois, até conversando com você, eu até repensei e pode ser até que eu desse mais. Mas na verdade eu dei 8 pelo final, que ficou um final meio aberto, né? Ele fica um final meio aberto. O livro é muito bom, sabe? Ele é muito legal. Eu gosto muito da forma como a autora descreve certas coisas, como ela coloca ali, principalmente esse negócio do charlatão, né, e tudo mais. Eu acho que dá para abrir muitos olhos, porque na minha vida eu já encontrei esse tipo de vidente. Já com a minha irmã andando na rua e a pessoa era absurda, ela ela pegou pra minha irmã falando que tinha um homem na vida dela e que esse homem tinha uma outra mulher que estava fazendo macumba pra vida dela e que pra ela resolver, que deu umas pedrinhas pra minha irmã dentro de uma meia, um negócio bizarro, pedrinhas assim, coloridas, pequenininhas assim, e pediu dinheiro, né, falando que era pra poder fazer um trabalho, pra reforçar. Não, mas veja bem, a gente não tá falando mal. Não tô falando mal, mas é que é bizarro. É super evidente. Não era nada, porque ela falou a mesma coisa depois com uma outra pessoa do lado. Então, assim, mas não importa. Cada um tem suas crenças, né? Mas o que a gente tem que ficar atento é que, como o livro mostra, tem muita gente pilantra por aí, né? Cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas então, essa forma como ela descreve, como o livro é em primeira pessoa, todo instante você está na cabeça dessa personagem. Eu vou chamar ela de nerd também, porque tem uma personagem que chama ela de nerd, porque ela usa óculos só, ela não é nerd. Inclusive ela diz isso. Eu não sou nerd, mas queria ser, mas como eu uso óculos, a senhora lá do local sempre chama ela de nerd. E como o livro é toda hora na mente, com ela escrevendo, com ela te contando uma história, é interessantíssima a forma como ela vai descrevendo essas mentiras que ela fala para as outras pessoas, sabe? Então, tipo, vou falar para ela que essa pessoa teve insônia. Insônia é sempre uma coisa legal a se falar, porque sempre cola em pessoas que estão com problemas, e realmente cola. E aí quando ela fala insônia, você está tendo insônia, a senhora diz: não, eu não tenho insônia, eu durmo 8 horas por dia. Aí na cabeça dela já repensa: tudo bem, mas a resposta para isso qual é? Aí ela diz: ah não, mas você está tendo um sono ruim. Ou seja, era uma contra-resposta à resposta negativa
da ideia que ela já tinha dado para Sandra. Então assim, é muito interessante, eu gostei muito disso. O personagem Miles é um personagem muito legal. Eu já critiquei muito livros super descritivos e tal. E tem muita gente que acha que livros super descritivos te ajuda a ficar dentro do personagem. E aí você pega um livro desse de 59 páginas e você está dentro de um personagem que aparece pouco. É um livro curtinho, acaba rápido e você já está dentro da cabeça dele. Eu achei muito legal, é um personagem muito maneiro, eu curti muito a história. E eu estava olhando aqui, ela fala que, na verdade, ela cometeu pequenos delitos com 18, 19 anos. E a mãe dela ensinou tudo, a mãe dela ensinou tudo pra ela. E aí, por isso ela não podia ter um emprego digno. Então, por isso que ela resolve fazer aquilo que a gente tinha falado no início, que ela fazia, né? E quando ela ficou com essa síndrome do túnel do carpo, então ela se dedicou a ser vidente. É muito interessante que ela conta que as pessoas que ela parava na rua quando ela era criança, ela não chamava de pessoas ou de vítimas, sabe? Ela chamava de Tony. Tony era o nome do pai dela que abandonou a mãe dela. Então ela chamava todas as pessoas que ela abordava de Tony. Então assim, eu vou abordar o Tony. Na verdade ela estava falando de várias pessoas, entendeu? É muito legal. E ela era uma pessoa culta, ela gostava de ler e tudo. Inclusive tem um cliente dela, que depois vai aparecer no final do livro, que levava livros. Levava livros. Spoiler alert. Spoiler aí. Spoiler, gente. Levava livros para ela ler. Então ia lá para que ela fizesse o serviço dela e aí deixava alguns livros para ela ler e ela ia lendo, depois ela devolvia. E era um cliente dela que já estava há 2 anos e que ia constantemente para que ela... Para isso. Ele dava livro para ela. Ele gostava, se não me engano, de livros de fantasma, se não me engano, é isso? Isso. É fantasma, livro de fantasma. Ele chegava para ela, bota parafuso e tal. Chegava, olha só, esse aqui é o melhor livro que eu já li na minha vida. Ela lá lia e tal. É muito interessante. É um livro muito legal, gente. Eu acho que vale a pena você parar para ler ele. Parar para ler. Você lê numa sentada só, né? Menos de 1 hora, se você quiser, você lê esse livro. 59 páginas, é uma coisa muito legal, muito divertida. Aqui atrás do livro, a gente vai ler do The Washington Post. Flynn tem um olhar implacável para a imperfeição humana e para o mal que nos circunda. E é exatamente isso que vai se tratar o livro. Então, eu recomendo muito. Muito, recomendo muito. É bem legal, vale a pena ler. E essa é a nossa dica de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se vocês gostaram, deixe nos comentários para que a gente possa fazer. E a gente quer fazer muito mais como isso. E etc. Conversar, sentar, conversar um pouco com vocês. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever, por favor. Se inscrevam, gente. Vai, fica aí. Dá um like. Dá um like também, joinha. Até a próxima, pessoal. Por favor. Tchau.